Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Nós vamos hoje, nesta conversa, que eu considero, vejam bem, algumas pessoas podem até achar que eu comecei a me manifestar hoje de uma forma exagerada, mas se você pensar assim, tá bom, eu peço desculpas, mas eu acho que eu estou começando assim mesmo. Eu vou começar de uma maneira antológica, porque eu quero que este encontro que eu tenho agora, a partir de agora, com a médica geriatra, doutora Caroline Rodrigues, eu quero que seja um encontro realmente antológico, marcante. Eu quero que seja um encontro que faça a diferença na vida de muita gente. Porque essa é a maior razão que me motivou a trazer a doutora aqui. Porque ela tem feito a diferença na vida de muita gente. Principalmente, ela é uma geriatra. A expertise dela é toda estendida para os idosos. Ela tem feito essa diferença e eu quero muito, eu estou pedindo a Deus que ela possa, através do nosso encontro de hoje, fazer a diferença, levar muita reflexão para a cabeça de filhos, de netos, de cuidadores, de pessoas envolvidas nesse processo ou não, que tem o envolvimento dos idosos. Para terminar essa minha manifestação, doutora Caroline Rodrigues, eu quero dizer que a minha alegria é baseada no fato de que agora, como não se fazia até pouco tempo atrás, nós estamos abordando esse tema, essa questão. E nós vamos continuar, pelo menos aqui nesse espaço da Hora do H, enquanto eu estiver aqui. Quero dizer para vocês que mantenham na cabeça uma coisa, porque é o que eu vou estar fazendo, ouvindo o que a doutora tem a dizer. Os números não mentem. Os números não mentem. Se são números verdadeiros, se são números exatos, a gente tem que levar em consideração, porque número não mente. Tá bom? E gostaria muito que vocês ouvissem o que ela tem a dizer. Eu estou fazendo um apelo para que vocês ouçam com atenção o que ela tem a dizer, porque hoje é o Dia Mundial do Alzheimer, 21 de setembro. E hoje também é o Dia Nacional de Conscientização do Alzheimer no Brasil. Então, minha gente, vamos nos unir aqui para ouvir a doutora Caroline Rodrigues. Todos iremos lucrar. Doutora, como eu gosto de receber a senhora aqui, olha, eu gosto mesmo, viu? Seja bem-vinda, doutora. Muito bem-vinda. Ainda mais num dia tão especial quanto o dia de hoje. É um dia muito importante e eu, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Amazonas, a gente agradece imensamente esse espaço que nós vemos, a gente está vindo lutando para que nós tenhamos mais espaços para levar para as pessoas essas informações. E hoje é um dia muito importante, nós da Geriatria e Gerontologia, é um dia bem marcante para a gente, porque a doença de Alzheimer é uma doença que vem crescendo aceleradamente. Nos países latino-americanos, esses dados infelizmente assustam, porque nós temos estimativas que mais de 200% de aumento do número de pessoas com demências. A senhora falou 200%, doutor? Um aumento de 200%. Né? Hoje no Brasil a estimativa é de termos 1.800.000 pessoas já diagnosticadas com doença de Alzheimer ou outra demência, tá? Quando a senhora diz assim, eu não quero perder nenhum detalhe, outra demência, existem vários tipos de demência, doutora? Sim, vamos falar.
né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de demência, tá? Demência é quando a nossa capacidade cognitiva, né, de raciocínio, de pensamento, ela está afetada a ponto de atrapalhar as atividades do dia a dia. Então, a pessoa deixa de fazer algo porque a capacidade mental está reduzida, tá? Isso é demência. Nós temos alguns tipos de doenças que causam demência. Entre todos os tipos de demência, Alzheimer é responsável por mais de 80% dos casos. Então, realmente, a doença de Alzheimer, ela é o principal diagnóstico, tá? Nós temos outras doenças como as doenças vasculares, cerebrovascular, ou seja, quando tem aqueles micro AVCs, né, quando a circulação cerebral não funciona, morre o neurônio e aí a pessoa adquire, né, a demência, evolui com demência. Temos doença frontotemporal, demência da doença de Parkinson, né? Nós temos demência alcoólica, então temos várias doenças que podem levar a um quadro de demência, tá? Então, como os diagnósticos de doença de Alzheimer até hoje, que nós temos a novidade, né, para contar, mas até então a gente não tem um diagnóstico fechado realmente da doença de Alzheimer. Como é feito o diagnóstico hoje? Porque para a gente ter 100% de certeza que a doença de Alzheimer seria a biópsia. Então, muitos estudos estão vindo e aí a gente conseguiu, tem por volta de uns 10 anos mais ou menos, começar a fazer os biomarcadores. Os biomarcadores, eles detectam no líquor, aquele líquido que está na medula óssea ali da nossa coluna, que nem quando a gente faz a raquianestesia, tem que fazer a punção, tirar um pouquinho desse líquido e fazer análise se tem esses biomarcadores. Os biomarcadores, eles nos indicam se tem, tá, genes responsáveis pela doença ou se tem excesso dessas proteínas, dessas substâncias, que são as substâncias que se depositam no nosso cérebro na doença de Alzheimer. Okay. A doença de Alzheimer, ela é o quê? É uma doença aí a gente não sabe por que começa a acumular substâncias, proteína tal, emaranhado neurofibrilares, lesões nos neurônios, começa a ter essa deposição dessas substâncias. E ela se manifesta subitamente, doutora? Não. Assim, de repente, num belo dia. Aí é que tá. Não Esse é o assim. problema. Começa a depositar essas substâncias, a gente não sabe por que começa. Okay. Começou. E aí ela gradativamente vai depositando e conforme ela vai depositando, vai destruindo neurônios, levando a tempo depois a demência. Entendi. O que acontece? Essas substâncias agora a gente consegue detectar por esse exame que eu falei, dos biomarcadores no líquor, tá? Sim. E agora, mais recentemente, tem um exame de sangue, tá? Isso é uma notícia muito quente, né? É muito quente. É recente essa notícia. Sim, foi agora essa semana que o Laboratório Fleury de São Chegou Paulo... ao Brasil, né? O trouxe. Exame de sangue que Isso. Dá o diagnóstico do Alzheimer? Ele é uma ferramenta que ajuda. Ajuda. Sozinho a gente tem que ter cautela. Por Okay. quê? Sim, claro. Porque os estudos ainda estão engatinhando. Então eles já falaram que esse é um exame legal, é bom. Ajuda a gente a fazer o diagnóstico com outras, com a história clínica, né? Quando Sim, a gente avalia. Mas ainda tem alguns detalhes sobre esse exame que ainda não está muito bem sedimentado. Como tudo tá? que é novo, né, doutora? Mas foi uma notícia muito bacana, porque é muito mais tranquilo do que fazer esse do líquor. Esse do líquor era muito mais complexo. Eu imagino. Tá? E era mais caro. Esse sai ainda muito caro, claro, não é claro. acessível a todo mundo, mas já é menos do que os outros. Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer hoje, a gente tem esse exame que está começando aí a ficar, que ele vai, juntamente com uma avaliação clínica, ajudar nesse diagnóstico. Ele vai ajudar principalmente quando a gente tem aquelas dúvidas, é uma demência de Alzheimer, é uma demência vascular, é outro tipo de demência. Entendi. Ele vai ajudar principalmente nisso, né? O que eu queria sempre explicar é que a doença de Alzheimer tem a deposição dessas substâncias, só que assim, a gente não sabe quando começou a depositar.
Então, hoje, nós não temos remédios para parar a deposição dessas Não existem substâncias. esses remédios, é isso que a senhora quer dizer. Esse remédio ainda não tem como prevenir. Entendi. Hoje a gente tem medicações que são as disponíveis aqui no Brasil, que já a gente usa quando já está instalado a demência. E o que fazem esses remédios? O que se espera quando aplica-se esse remédio? É retardamento, doutora, do avanço? É retardar o avanço, e é porque esses remédios, eles aumentam a acetilcolina no nosso O cérebro. que quer dizer isso, doutora? A acetilcolina é uma substância que ajuda a gente a guardar memória. Opa. E a acetilcolina é chamada de neurotransmissor. E a acetilcolina, ela é responsável de levar os impulsos nervosos, as informações de neurônio para neurônio, tá? Então, é uma forma de, digamos assim, olha, eu não consigo tirar, eu vou contornar essa doença. Entendi. Então, as medicações hoje mais disponíveis, tá? Ano passado, foi lançado novos remédios. Foi depois de anos aí que a gente não tinha nenhum remédio novo, foram lançados. Que lá o FDA dos Estados Unidos autorizou, tá? O adenumab e o denakumab. Eu confundo. E esses remédios já estão nas prateleiras das farmácias brasileiras? Não. Ainda não? Não. O quê? Não. Esses são medicações que ainda são disponíveis só lá nos Estados Unidos. São medicações assim de milhares de dólares. Caríssimas. Extremamente caras. E a gente ainda tá assim meio cauteloso. Entendi. Porque tem efeitos adversos importantes. Tipo de causar edema cerebral. Então ainda não é algo que a gente está conseguindo colocar na clínica, né, no nosso dia a dia, essas novas medicações. São promessas, já foi um passo grande do que a gente tinha, do que a gente tem atualmente, foi um passo grande, depois de anos de pesquisa, sem ter nada, e a indústria farmacêutica ainda está buscando, tá? Então a gente ainda está engateando. Engateando talvez tenha começado a ficar um pouquinho em pé. Claro, entendi. Tá? Mas as medicações hoje que nós conseguimos fazer, elas são medicações que a gente chama de sintomática, ou seja, elas podem não conseguir tirar a causa da doença, que são essas substâncias. Sim. Ela ajuda que a gente, apesar da doença, a pessoa consiga ficar mais atenta, mais conectada, consiga, por exemplo, repete 10 vezes com a medicação, repete 5 vezes. Então, ela ajuda um pouco na funcionalidade, ou seja, na capacidade daquela pessoa realizar suas atividades do dia a dia. Doutora Caroline, Que é o primeira coisa, o Alzheimer, a doença de Alzheimer, não tem cura. Isso aí a senhora já deixou bem claro aqui. Outra coisa, eu pedi permissão dela e eu estou lhe contando uma história verídica. Nós temos uma maravilhosa jornalista, Artemisa Gadelha, que é minha amiga querida do coração. A mãe dela, ela, para resumir, ela vinha bem, normal, na velhice dela, mas subitamente, ela começou a ter um declínio e que rapidamente já foi identificado que, né, a primeira desconfiança e identificado como Alzheimer. E o que ela me falou é que tem sido tão rápido o impacto da doença na mãe dela e que, por exemplo, ela agora já não reconhece a filha e no outro dia reconhece e os amigos e tudo mais. A pergunta é para a senhora, a doença de Alzheimer pode ter efeitos mais impactantes de pessoa a pessoa, doutora? Sim, pode, né? Ela pode ser mais forte numa pessoa e menos na outra, quer dizer, levar mais tempo para se tornar forte? Pode. O que acontece? Quando a gente fala da doença de Alzheimer, o clássico, né, ou seja, os sintomas, padrões, como que desenvolve? Em geral, ela começa pela memória recente. Então, você dá a informação, a pessoa consegue raciocinar, ela te responde. 5 minutos, 10 minutos ou tempinho depois, ela não lembra nem que você tinha perguntado, não lembra todo esse raciocínio. Do momento recente. Do momento recente. Então, a doença de Alzheimer começa por aí. Dificuldades nas finanças,
começa a se atrapalhar com atividades que sabia fazer antes, atividades que conseguia fazer, começa a ter dificuldade. Naturalmente. E aí, aos poucos, isso vai progredindo. O padrão, tá? A grande maioria das pessoas, essa evolução é lenta e progressiva. É lenta, né, doutora? É ao longo de 1 ano, 2, 3, aí vai progredindo. Quando é muito rápido, a gente sempre tem que fazer a exclusão de outras causas de demência. Ok. Tá? Então, como até a gente estava falando, agora a gente pode pensar nesse exame de sangue aí, mas a gente ainda está demorando um pouco. Mas o diagnóstico da doença de Alzheimer, primeira questão é a gente conversar muito para saber da pessoa como foi, como que ela se sente, saber se tem doenças crônicas que estejam descompensadas, porque isso pode prejudicar a memória. Se tem depressão, isso pode prejudicar a memória. Deficiência de hormônio, de vitamina pode prejudicar a memória. Medicamentos podem prejudicar a memória. Então, primeiro ponto, quando a gente vai começar a investigação sobre doença de Alzheimer, a gente tem que excluir outras causas que possam estar prejudicando a memória. Nós solicitamos uma ressonância de crânio ou tomografia também para excluir outras causas de demência. Claro. Quando a gente exclui outras causas e a gente vê que tem uma história compatível, a gente coloca como sendo doença de Alzheimer. Quer dizer, vai estreitando tudo até chegar realmente no ponto de que ali deve ser aquele foco. Por isso que a gente fala que é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, eu excluo as outras causas para eu poder afirmar que seja uma doença de Alzheimer. E o comportamento da pessoa também é levado em consideração? Sim, que a gente considera a capacidade cognitiva, né, que é a capacidade da gente raciocinar, fazer cálculo, linguagem, tudo isso, e o comportamento. A doença de Alzheimer, logo no início, a gente não vê tanta agitação, a gente vê a alteração de comportamento da seguinte forma: às vezes a gente tem mania de perseguição, ou então mais apatia. Em alguns momentos parece depressão porque ela começa a perder o interesse em atividades que antes ela fazia. E que não havia antes, né, doutora? Na personalidade dessa pessoa. A gente sempre fala na geriatria que é importante nós compararmos a pessoa com ela mesma antes. Quando a gente considera a demência, a gente considera essa alteração da capacidade cognitiva comparando a pessoa com ela mesma. Qual é o desafio? É que nós temos uma população de baixa escolaridade e baixa atividade, né? Então, atividade física? Não, atividades geral, todo, em geral. De física, social, como eu falo do preconceito com a idade, que as pessoas vão começando a deixar de fazer suas atividades, isso é ruim, porque aí a gente começa a perder parâmetro. A pessoa cozinhava, fazia bolo. A doença de Alzheimer pode começar a atrapalhar, ela começa a errar as receitas. E aí ela começa a deixar de querer fazer aquilo que ela fazia, porque ela não sabe mais fazer. E essas receitas, muitas dessas grandes cozinheiras têm de cabeça. Cor, né? Tem de cor. E mesmo quando ela não tem de cor, ela pega, às vezes, no papel e consegue fazer a comida que queira. A doença de Alzheimer vai atrapalhar. A pessoa começa a ter dificuldade de executar tarefas que antes ela conseguia. Só que agora pensa o seguinte: como é que eu vou interpretar se é doença de Alzheimer ou não? Se ela já deixou de fazer algumas tarefas porque tem uma artrose de joelho importante, porque o filho, em questão de proteger, tirou, porque ela deixou de fazer atividade, saiu do interior, veio para Manaus, aqui em Manaus não conhece ninguém, só fica dentro de casa, só assiste televisão, a gente perde essa informação. E por isso que muitas famílias não percebem o esquecimento maior logo no início da doença. Quando está mais avançado, que aí começa a alteração de comportamento, não reconhece familiar, não reconhece que seria mais avançado. Mas aí já está lá na frente, já né? Já está lá na frente. Mas porque o início, ela não tinha atividade então, que pudesse... a família deve estar atenta a qualquer sinal, por menor que ele seja. Sim. A senhora publicou uma coisa hoje que chamou minha atenção, doutora. E eu estava vindo para cá pensando nisso. A cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer. No mundo inteiro isso, né, doutora? Doutora, a cada 3 segundos no mundo inteiro, uma pessoa nesse momento, pessoas estão sendo diagnosticadas com Alzheimer.
Isso são dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, né? Então, por isso que as organizações internacionais estão preocupadas, porque nós temos um acelerado envelhecimento populacional em todos os países. Sim. E nós, às vezes, já discutimos, né? O nosso país, ele é subdesenvolvido ainda, infelizmente, Claro. E os países subdesenvolvidos, eles acabam tendo um pior envelhecimento, e nisso, um maior risco de doença. Quando a senhora diz pior envelhecimento, a senhora quer dizer qualidade de vida é lá embaixo, é isso, doutora? Pior envelhecimento é você envelhecer com mais incapacidades, Sim. mais dependência funcional. Sem autonomia, sem liberdade. E a doença de Alzheimer, ela acaba tendo muitos fatores de risco da doença de Alzheimer, que a gente vai falar, estão relacionados também com as questões sociais e econômicas. Por quê? Quais são os fatores de risco que a gente tem para a doença de Alzheimer? Foi listado principalmente 12. Nós temos tabagismo e etilismo. Nós temos escolaridade. Etilismo é álcool, né, doutora? É álcool. Para as pessoas entenderem Desculpa, isso. É gente, álcool, né? às vezes a gente fala o álcool, né? Escolaridade. Então, baixa escolaridade, baixo nível de conhecimento. Isso tá? afeta, é um dos fatores, né, doutora? É um dos fatores. Né? Outro, sedentarismo, hipertensão, diabetes, baixo nível de atividades sociais, Sim. surdez. Tá? Então, assim, a gente tem esses fatores que eles favorecem, aumentam o risco da população desenvolver doença de Alzheimer quando ficar mais velha. Veio uma doutora aqui e ela disse o seguinte: Humberto, por causa desse título que Manaus tem agora, de uma das cidades com maior número de pessoas com sobrepeso, pessoas com obesas, Manaus tem um número de pessoas que já estão na obesidade que é surpreendente. Ela me disse, minha doutora, que o número de diabéticos em Manaus também tem subido, esse número tem subido drasticamente. E agora a senhora está dizendo que o diabetes é um fator que contribui para o mal de Alzheimer. E a obesidade também. A obesidade também. Aí estava querendo lembrar. Obesidade, trauma no crânio. Algum né? Então, baque, alguma coisa? Um acidente automobilístico sim. Perdeu, né? Tanto os lutadores de boxe que levavam um soco, né? Então, esses são os principais fatores de risco para a doença, gente. Então, isso significa não necessariamente que você vai ter, tá? Mas ele aumenta o risco. E por isso que a gente discute tanto a prevenção. O diagnóstico precoce continua sendo tudo, não é, doutora? O diagnóstico precoce, e quando a gente fala precoce, hoje o diagnóstico é na fase já com alterações da memória, tá? Ele é importante, gente, porque na hora que você descobre, você começa algumas medicações, que é o que a gente tem disponível, e é importante informar. Então, a partir daí, a gente começa a fazer um trabalho de equipe multidisciplinar, explicar para a família, a gente quebrar esse paradigma do idoso só ficar dentro de casa, né? Tentar estimular. Agora, é claro, a própria população, eu falo isso para os jovens mesmo, porque hoje eu vejo os jovens de 50 anos que estão ali na beira de aposentar e já começam a ficar um pouco, a palavra está me faltando, eu não sei mexer aqui, deixa. Acomodados. Sim. Eu não sei mexer no celular. Não, filho, faz isso daqui pra mim. Mas isso daqui é muito difícil, não vou fazer inglês, não. Tem mais por que fazer inglês. Então começam a diminuir as atividades. Entendi. E olha só. E usar a cabeça, é importante. Usar o cérebro, não é isso, doutor? Agora vocês precisam também entender por que eu preciso usar o cérebro. Se não está depositando essas substâncias tóxicas, de que adianta? Não tem Alzheimer lá nos Estados Unidos? Tem. Não tem um monte de Alzheimer em todos os outros países que tem alta escolaridade? Tem. Então a gente não está dizendo que está isento, mas diminui o risco. E qual é a questão? Quanto mais conhecimento a gente tem, e aí eu sempre falo, pode ser o conhecimento de escola, mas não só.
Pode ser os conhecimentos de novas habilidades, de novas experiências na vida. Sim. Mas conforme a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai fazendo mais conexões entre os nossos neurônios. Uma vida social também é importante, doutora. Porque na hora que a gente tem a vida social, a gente está tendo estar conexões. Com os amigos e a gente trocar faz as ideias, conexões. né? É isso e mesmo. aí o que acontece? Nós temos a chamada reserva cerebral ou reserva cognitiva. A gente vai aumentar a nossa reserva. Então imagina se a gente faz 100 conexões, né, que a gente atinge o máximo ali do nosso cérebro, tá? Não é bem assim, é só analogia, gente. Atingiu ali, aí o Alzheimer veio com aquela deposição das substâncias e tal. Só que a gente tem ainda muita reserva. Aí tirou 30% das tuas reservas de 70%. Tu consegue agir normal, então tu toca a tua vida normal, nem parece que você tem Alzheimer, você nem descobre que tem, porque você não tem o sintoma da doença. Agora, se você não faz muitas conexões, você faz ao longo da vida tipo 70 conexões, o Alzheimer foi lá e tirou 30, te sobrou quanto, gente? 40. Aí 40 impacta a tua vida. O que eu quero dizer? Que quando a gente faz mais conexões, a gente faz mais essas experiências, né, habilidades, conhecimento, a doença de Alzheimer pode até vir, mas a gente tem mais chance de viver mais tempo de vida sem o sintoma da doença. A gente tem muito mais chance de viver, tu nem saber que tá, porque tá ali, mas você não tá nem sabendo. Sem que a autonomia e a liberdade que atrapalha a autonomia e a independência. E a independência, né? E no final das contas, gente, é isso que a gente quer pra nossa vida. Claro. A gente quer viver Você não bem vai depender pelo de maior ninguém, tempo né, doutora? possível. A OMS, ela também, da parte da geriatria como um todo, o que ela preconiza, né? A longevidade ativa. Ou seja, a gente aumentar os anos de vida, mas os anos de vida ativo. Com qualidade. Né? Os anos de vida é que a pessoa possa viver o que gosta, fazer o que gosta, fazer o que quer. Para isso a gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que tirar esse mito, né, de que eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, não vou fazer mais nada, já trabalhei muito na vida. Coisas que eu escuto. Eu continuo trabalhando, tá? Pois é, mas tem muitas pessoas que falam, já trabalhei muito, não quero mais isso. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar da mesma forma como trabalhou antes, gente. A Suelen não sabia o que é um idoso robusto. Fale para todo mundo saber. O ideal é a pessoa chegar numa certa idade como idoso robusto. O que é um idoso robusto, doutor? Porque o idoso robusto que a gente fala, é um não frágil, é aquela pessoa independente, faz suas atividades, tem poucas doenças que não são muito graves e consegue viver plenamente. A pessoa que a gente classifica como idoso robusto mostra que ela tem muita reserva, né? Então, como a gente sempre diz, não é porque é idoso que a gente fala, é a pessoa idosa. A pessoa idosa só diz que ela tem acima de 60 e acabou, só isso. Se ela pode ou não pode, Entendi. Se ela vai fazer cirurgia, se não vai fazer, se ela pode sair de casa sozinha ou não sei. Eu preciso avaliar. Claro. E a pessoa idosa robusta é justamente aquela que é capaz de viver plenamente. Tem algumas adaptações que são necessárias, Sim. Tem alguns cuidados que são necessários, sim. A gente sabe que o envelhecimento traz mudanças corporais que a gente ninguém escapa tem dele, que ter né, doutor? cuidado. Tá aí, todo dia. E entre eles é justamente de diminuir nossa capacidade mental. Sim. Então, para a gente evitar que isso impacte na nossa vida, a gente tem que correr atrás, né? Então, saber da doença de Alzheimer é importante, não para paralisar você, mas para que você busque formas de evitar que essa doença chegue ou te incapacite. Por que as pessoas não querem, às vezes, escutar sobre Alzheimer, não dão ibope sobre Alzheimer? Porque as pessoas querem fugir. Assim, doutor. Porque as pessoas querem fugir da coisa negativa, né? A senhora lembra da palavra câncer? Que ninguém... Houve uma época aí que a palavra câncer era um palavrão. E hoje as pessoas falam, as pessoas têm muito mais conscientização. Sim. Então, o que nós precisamos hoje, doutora, é a maior conscientização sobre o Alzheimer, Sim. falar mais sobre o Alzheimer, divulgar sobre o Alzheimer. E esse é o caminho, não é, doutora? Com certeza. Tá. Porque quer queira ou não queira, a doença de Alzheimer, como você falou,
É uma doença que impacta a pessoa, mas impacta muito a família. Então a família, aquilo que a senhora disse, a senhora já disse isso aqui para mim, a família continua sendo a segunda vítima do Alzheimer, doutora. É sim. Só que você não tem ninguém familiar, não se engane. Você também pode ser impactado. A sociedade como um todo se impacta. Sim. Como eu falo, a partir do momento que a pessoa tem doença de Alzheimer, a família precisa cuidar. E aí, se o filho ele está trabalhando, ele vai ter mais momentos que vai ter que se ausentar, vai ficar estressado, vai ficar triste, vai ter às vezes os seus momentos, porque Sim. é uma doença que acaba em alguns momentos deixa o emocional do filho impactado. Ele vai precisar também ser apoiado, essa família. E aí, como é que o chefe, como é que o empresário vai lidar com essa situação? Né? Então, como é que as políticas públicas vão lidar com essa situação? Sim. Então, é importante. A sociedade como um todo precisa falar sobre isso, precisa entender que essa doença é, sim, muito séria. E quem está com Alzheimer não está sozinho, né, doutora? Pode. Não está, não pode. Né? E nós precisamos justamente dar esse apoio, porque é desafiador. Nós temos bons exemplos de cuidadores familiares até, tá? Um se chama Fernando Aguzoli, que até se tornou um grande amigo, é um escritor, cuidou da sua avó que tinha doença de Alzheimer, ele assumiu esse cuidado, parou a faculdade, assumiu esse cuidado, já veio em Manaus, a gente até trouxe uma vez ele, e ele mostrou que a gente pode cuidar de uma forma mais leve, porque muitas famílias, por não reconhecer às vezes o seu familiar com essa doença, fica aquele coração muito pesado, muito triste. E aí ele mostra, por isso que é legal também ler os livros dele, tem outros também, mas ele mostra o nome dele, forma. doutora, que as pessoas podem procurar o livro dele? Fernando Aguzoli. Ele tem 2 livros. Com G, Aguzoli. Tem 2 livros. Um se chama Quem? Eu? E o outro é Alzheimer Não é o Fim. Eu tenho esse livro. São bons. E ajudam você que for cuidador, né, de uma pessoa que tem Alzheimer. Você precisa ter um tempo para ler. Mesmo que você pense, mas eu já estou tão cansada, pois é justamente a leitura e informação que pode ajudar você a ter esse dia a dia do cuidador menos pesado. Doutora Caroline Rodrigues, eu vou me usar como exemplo para a senhora, não existe. Vou lhe dizer 2 coisas nesse final dessa conversa sublime, maravilhosa. Eu estou fazendo um curso de azeite, me especializando em azeite. Muito bem. E eu começo agora em dezembro, um curso para me tornar sommelier. Olha só. E isso tudo seguindo conselhos que a senhora me deu aqui. A senhora já disse aqui, Humberto, tem que ocupar. Eu estou ocupando. Mas eu quero encerrar essa entrevista. Eu dei a mim como exemplo para vocês mostrarem que eu sigo o que ela recomendou. Existe um cantor, um grande cantor, que eu tenho toda a minha admiração aqui em Manaus, o nome dele é Júnior Rodrigues. O Júnior Rodrigues cuida da mãezinha dele. Ele veio aqui e ele disse uma coisa comovente pra gente. Ele disse: Humberto, a minha mãe não sabe que eu sou filho dela, mas eu sei que ela é a minha mãe. E é isso que me motiva, cuidar da minha mãe e falar de como é esse convívio novo com a minha mãe. A senhora sabe o que ele fez, doutora? Ele compôs uma música e ele cantou essa música aqui onde a senhora está, para que todos saibam sobre essa realidade da mãezinha dele e da doença de Alzheimer. Essa virada de chave que não é fácil, mas é possível, mas precisa de apoio, né, os familiares. Então, os livros podem ajudar, psicólogo, o grupo de apoio da Abras ajuda nisso. Sim. Então, é aquela coisa, eu levei ela para viajar, depois, no outro dia, ela nem lembrou que tinha ido lá. Mas você deu aquele dia feliz para ela. Claro.
E você pôde. E eles se né? sentem felizes, né, doutora? Isso não tem Sim, dúvida. naquele momento, ela pode ter esquecido, Claro. mas naquele momento ela esteve com você e ela viveu feliz, né? Então, é isso, porque se você ficar, né, amarrado no fato, porque ela vai esquecer, só vai trazer mais sofrimento para a pessoa. Então, é necessário fazer essa mudança aqui, que não é fácil, de olhar de outra forma a doença. Muitos acabam tornando aquele idoso doente da casa. Claro, claro. E a gente não pode esquecer de toda a história de vida daquela pessoa, né? Então é desafiador e por isso mesmo que a gente tenta diminuir o número de pessoas que tem. Doutora Caroline Rodrigues, em nome de todos os idosos, em meu nome particularmente, parabéns, Obrigada. meus aplausos para a senhora, para todos os geriatras, para todos envolvidos nesse processo de, com muita luta, com muito sacrifício, garantir uma vida melhor, com mais qualidade para os idosos. Hoje, no dia do Alzheimer, eu quero que a senhora leve consigo a minha gratidão e eu falo em nome de muitos idosos, milhares de idosos, e que Deus lhe ilumine e lhe dê o vigor para a senhora continuar fazendo isso. Nós precisamos muito da senhora e da sua expertise. Deus lhe abençoe, doutora. Muito obrigado. Posso só encerrar? A senhora pode tudo aqui. Que aí você falou muito, eu vou sim falar um pouco da nossa especialidade. A geriatria é uma especialidade que ela consegue dar esse suporte para a família. Porque a gente precisa sentar, ouvir as demandas. Sim. Então, as pessoas que têm o idoso, que tenha mais doenças, que tenham doença de Alzheimer, precisam acompanhar com o geriatra. É uma visão diferente. É o nosso papel, é a nossa missão como geriatra, é essa. Por isso que a gente escolheu essa especialidade. Que legal. E a gente. E em Manaus tem tão poucos geriatras, né, doutora? Somos E que poucos. Deus também entregue mais geriatras para Manaus. Estamos na busca, na luta para formar mais geriatras. Se Deus quiser, sai. Que os anjos digam amém. Obrigado, doutora. Nós criamos esse segmento, a Flor da Idade, aqui no Portal da Holanda, e hoje eu digo para vocês que eu tenho muito orgulho que com a nossa equipe a gente tenha conseguido fazer isso, porque acabamos de materializar através desse projeto, a Flor da Idade, algo que eu tenho certeza levou muitos benefícios para famílias e para aqueles que são afetados pela doença de Alzheimer. Graças a Deus. Gente, até amanhã. Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica.